António Lobo Xavier é filho do advogado António Lobo Xavier e de Mafalda Ben Suzanne. Após o liceu estudou Direito, mas percebeu a tempo que a vida não seriam as leis e seguiu o seu instinto. Cozinhar. É natural. Ainda criança já pedirá à mãe para ter aulas de cozinha. Um dia, após muitas experiências culinárias domésticas, viagens e estágios em restaurante, os pais perceberam que aquilo devia ser tratado como merecia, a sério. O jovem António foi para a melhor escola britânica de ensino da boa culinária e saiu de lá como aluno distinto. Seguiram-se mais estágios, mais convites para diversos restaurantes e hoje, em março de 2025, é chefe de um restaurante lisboeta que também é seu, inaugurado há 2 ou 3 meses. Mas o melhor é ser ele a contar. António Lobo Xavier, muito obrigada por ter vindo. A partir de que idade, exatamente, lhe surgiu, assim de uma forma muito concreta, o gosto, a curiosidade de andar ali por casa à roda dos fogões a experimentar receitas e pedindo à sua mãe para o pôr numa escola? Marjo, antes de ir à sua pergunta, queria-lhe só agradecer o convite espetacular para estar aqui e para estar a ser entrevistada por uma jornalista da categoria que é a Maria João. Mas então, assim, a pergunta, eu acho que é foi um bocadinho fruto da família onde eu cresci e onde fui inserido. Sempre desde pequeno que fui habituado a muitas pessoas lá em casa, a receber muitos convidados, e lá em casa sempre tivemos o culto de receber bem. Ou seja, um pai gourmet, sim, e uma mãe boa cozinheira. Excelente cozinheira, e portanto sempre tivemos o cuidado de ter a comida à altura, os vinhos à altura, ter a mesa posta, e portanto acho que desde cedo que eu me apercebi que gostava daquela dinâmica. Simultaneamente, também enquanto eu estudei no Colégio Inglês do Porto, e enquanto estava lá eu lembro-me que a mãe ficava um bocadinho chocada porque os livros que eu pedia na biblioteca eram só de cozinha. E então ia com aqueles livros para casa para ver as imagens. Só um minuto, qual é o livro que guardou até hoje? Lembra-se? O livro dessa altura. Dessa altura. Tenho uns livros ingleses que são que acho que devia ter até devolvido à biblioteca do Colégio Inglês e acho que nunca devolvi. Mas se a biblioteca souber que estão hoje nas suas mãos, fica muito honrada. E eram uns livros, não me recordo do nome, sim, mas eram uns livros com ilustrações espetaculares sobre receitas tipicamente inglesas. E especificamente uma delas era falava da croque monsieur, falava do Welsh Rabbit, que é uma tosta especificamente, falava de cogumelos numa tosta, que também é um prato muito inglês. E era um bocadinho. E foi o que guardou. Mas estava-me a falar do ambiente de casa. Eu também me lembro de um dia o pai me contar que lhes ensinava quando eram pequenos, assim, às suas 3 irmãs, que lhes introduzia no mundo do vinho, que lhes explicava o uso dos copos, como é que o vinho se servia bem, como é que se faziam ovos mexidos bem feitos. Portanto, esse ambiente marcou muito. Sem dúvida, e até acho que foi graças a esse ambiente e a esse culto que eu me apaixonei pela cozinha, e tanto como pelos vinhos, como pelos cocktails. Ou seja, a cozinha reconheço que é o que eu mais gosto, mas também tenho uma paixão muito grande pelas bebidas espirituosas e pelo vinho, sobretudo. Está a ver? É um 2 em 1, é uma coisa maravilhosa. Mas pronto, esse ambiente com certeza que marcou e determinou qualquer coisa no seu futuro e no destino que tem hoje, definitivo, que é o cozinhar. Mas houve alguma coisa que lhe tivesse feito decidir que a cozinha não era uma experiência ou não era uma brincadeira ali em casa, um capricho fantasioso da adolescência, que era mesmo a sério? Ou seja, como é que você deu por isso que a cozinha podia ser uma vocação? Eu nunca percebi, ou seja, eu até muito tarde, e quando eu digo até muito tarde é desde que talvez tenha ficado chefe, mesmo quando era sous-chefe ou cozinheiro de primeira ou de segunda, já lá vamos. Acho que não tinha tido essa realização, mas que de facto era uma história que eu costumo contar, foi que eu trabalhei muito porque achei sempre que a desistência do curso de Direito ia ser vista aos olhos de tanto da minha família como de outras pessoas como... Olhado ao viés. Uma fraqueza e que teria a ir para um caminho mais fácil.
que de todo que eu era. E então fui sempre trabalhando para mostrar às pessoas e a mim próprio que estava no sítio certo e no caminho certo, e nunca me vou esquecer de enquanto ainda estava inscrito na Universidade Católica do Porto, no Direito ainda em Direito, e já a cozinhar em casa de outras pessoas, que conheci o pai de uma amiga minha, que era domingo, eu tinha feito o jantar por acaso, e ele disse, e estava toda a gente à volta da mesa a reclamar que chatice, hoje é domingo, amanhã começa a semana de trabalho, e eu lembro perfeitamente dele me dizer: eu não consigo perceber esse vosso desdém pelos domingos, porque para mim os domingos significa que eu vou começar a semana a fazer o que eu mais gosto. Ou seja, ele gostava das segundas-feiras. Claro, claro. E portanto, para mim, foi o perceber que a cozinha, por mais que dura possa ser, ou por mais horas que tenha investido, é algo que eu acordo, para mim, terças-feiras, que são as minhas segundas-feiras, acordo com gosto de ir fazer o que eu quero. O que quer. Folga, já agora a vida do chefe é mais dura do que o que se pretende, já lá iremos, porque eu queria muito ouvi-lo sobre essa outra parte, face da moeda, mas quantas folgas consegue ter numa profissão tão tomada e preenchida como ser dono de um restaurante e onde cozinha? Agora, hoje em dia, eu sinto que os restaurantes, já é o terceiro restaurante que estou a chefiar, este por acaso é meu, mas sinto que há ali um momento em que a cozinha, montando uma boa equipa, entra em piloto automático. Pois, E, portanto, uma espécie de uma rotina muito bem organizada. E tenho um sous-chefe extraordinário comigo, que é o Tiago, e tenho uma equipa também extraordinária agora comigo. Quantos são? Somos 3 no total e 4 a contar comigo. E não é muito. Não é muito. E com o meu copeiro, que também é talvez a pessoa mais importante e que trabalha mais lá no restaurante. E portanto, eu acho que hoje em dia consigo descansar. Folgamos todos domingo e segunda. Desde que chefiei o restaurante, nunca permiti que se tivesse só uma folga, claro. Nem nunca permiti que se tivesse folgas rotativas. Ou seja, a folgar a dias diferentes. É horrível porque não se pode contar connosco. Sim, e para mim, sobretudo, quando eu trabalhei, sei que isto se calhar vai parecer mal para o mundo dos cozinheiros, mas uma das coisas que eu procurava era que também tivesse uma folga estável. Porque, apesar de tudo, eu adoro o que faço, sei que passo lá muitas horas, mas também sei a importância de ter uma boa vida fora do trabalho, estar com a família, estar com amigos. Sei que isso contribui para o meu trabalho também. E para o seu equilíbrio, e, portanto, psicológico, claro. Físico, mental, tudo. E portanto, por mais que agora na posição de dono, se calhar apetecia-me abrir segunda e domingo para de facto ser mais dias de faturação, serei incapaz de fazer isso, claro. À minha equipa e a mim mesmo. Porque acho que mesmo domingo e segunda que eu estou fora do restaurante e o restaurante está fechado, estou constantemente a pensar nele. Claro. Os seus pais têm uma casa para o norte, não é? Primeiro no Porto e agora em Penafiel. Exatamente. Consegue ir vê-los de vez em quando nesse domingo e segunda? Muito, hoje em dia menos, não só porque saíram do Porto, que é uma grande mágoa minha, e acho que para a minha mãe também, que tínhamos a nossa casa de infância, a minha casa de infância e das minhas irmãs, os pais venderam-na, depois passámos lá um bom bocado com casa alugada, e depois quando eu fui para Londres e para Lisboa, deixou de fazer sentido os pais terem aquela casa e foram lá para Penafiel. E portanto... É mais difícil. É mais difícil, não é que seja longe do Porto, porque não é, são 25 minutos, 30 de carro. Mas o que acontece é que também queria aproveitar o Porto para ir ver amigos. Claro, com certeza. E ver amigos e depois ter que ir a guiar para Penafiel é um bocado complicado. Sim, e eu estava a perguntar se vê os pais, com certeza que vê, mas também se poderá encontrar o seu pai a cozinhar, a fazer experiências em cozinha italiana ou peruana, e você, é verdade, porque ele fez experiências, eu lembro de você contar experiências de cozinhas de diversas origens e naturezas. Ficou alguma na sua mente que tivesse hoje recuperado daquelas receitas que viu o pai experimentar? Acho que se recuperou todas as que considerarmos um sucesso. Escolha uma. Talvez uma das receitas que mais fez lá em casa e que eu agora voltei a fazê-la foi terrine de foie gras. Era sempre uma coisa que a mãe fazia na véspera do Natal, dia 24, quando íamos para Coimbra. E portanto, como uma das minhas coisas preferidas,
e há bastantes vezes durante o ano que não se faz. Eu decidi apostar e voltar a fazê-la. E, portanto, acho que as últimas vezes que se fez terrine de foie gras lá em casa fui eu a fazer. Muito bem. E agora está no polémico, na lista do polémico. Não, infelizmente o foie gras é um produto difícil e caro. E, portanto, acho que um dia o vamos pôr. Um dia estará. Um dia estará. Um dia estará. Os únicos livros em que pegava nessa altura, já me falou nisso, e nos livros que não direi roubava, mas que ia buscar à biblioteca do colégio, eram mais os de cozinha, e disse-me que guardou os ingleses, e agora, depois disso, depois da cozinha, lê para além dos ingleses ou não tem tempo? Tenho que mesmo que ler e tenho mesmo que estudar. Eu, ao contrário do caminho normal de um cozinheiro, eu fui chefe um bocadinho de forma precoce. Cedo, sim. E, portanto, sabia que ao aceitar esse desafio teria que o colmatar com muito estudo, porque não teria aquele tempo de esponja para absorver o conhecimento de outros chefes. E, portanto, é ainda hoje uma coisa que eu faço muito, que é ler bastante, sobretudo livros de cozinha. Infelizmente não leio tanto literatura como os pais gostavam que lesse. Os pais que engraçado, mas sobretudo cozinha e fazer muita investigação de receitas testadas, ver as origens da receita, ver o que é que se pode adulterar nessa receita e ver o que é que se pode... No fundo é como um maestro que tem as cordas, o piano, o violoncelo, a flauta. De forma um bocadinho mais humilde e simples, mas sim. Mas ainda bem que você me está justamente agora a falar desses tempos que começou a ser chefe cedo. Quando você começou não era ainda a moda que é hoje, que parece que só há chefes e que é facílimo ser chefe. No fundo, não é só um conto de fadas, porque quando você entrou a sério nisto, eu lembro-me de ter lido algumas coisas sobre si e ter falado com algumas pessoas, e eu sei como foi duríssimo, como foram duríssimos para si alguns estágios e a exigência que havia para com os estagiários. Vamos lá recordar isso. Não, foi sem dúvida. Todas as cozinhas por onde passei tiveram um nível... acho que foi a decisão certa em todas. Ou seja, todas as onde eu tive e onde fiz formação foram importantíssimas para o cozinheiro que eu sou hoje em dia, e não me arrependo absolutamente nenhuma, e cada uma deu-me uma perspectiva diferente sobre níveis de exigência. O Boca, que hoje em dia não está chefiado pelo meu chefe, que era o João Diogo Formiga, deu-me uma... O restaurante Boca, sim. O restaurante Boca, ele hoje em dia está no Encanto, que tem uma estrela Michelin, e ele deu-me uma cultura e um respeito pelo produto muito grande, e que tínhamos que preservar o produto na sua forma mais natural possível. É claro, não me surpreende que ele hoje em dia trabalhe com só vegetais e produtos... E o restaurante é para vegetarianos e para veganos. Mas o António estava como estagiário? Como estagiário. Ainda sim. Depois passei para o Flow, que é um restaurante de outra dimensão, com 200 lugares, do Porto. E esse restaurante mostrou-me também a exigência de ter uma carta muito grande, e de ter que cumprir e ter que lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo numa cozinha. O Belcanto foi sem dúvida a experiência mais dura. Com o chefe Zé Avilés, porque eu fui lançado aos leões, quer dizer, eu não tinha... todos os estagiários que lá estavam tinham feito o curso de hotelaria. Quantos eram, por exemplo? Éramos alguns. Não sei dizer o nome ao certo, mas éramos alguns. Mas, por exemplo, 10, mais de 10? Acho que éramos 8. Sim. Acho que éramos 8. Eu tive a sorte, porque acho que foi feito de forma aleatória, de passar... os estagiários trabalhavam de manhã cedo e saíam ali por volta das 5, 6. E eu tive a sorte de fazer o estágio como cozinheiro mesmo e a trabalhar com a equipa. E pronto, e eu não sabia, à medida que se está na cozinha há uma certa nomenclatura e umas certas palavras que se vai aprendendo, e eu não sabia nada daquilo, portanto para mim estavam a falar em chinês. Por exemplo, só para os nossos ouvintes partilharem um bocadinho, claro, porque isso é um mundo tão engraçado. Então lembro-me perfeitamente que eu não sabia o que era uma Honor. Uma Honor é uma máquina que fixa a temperatura da água para se pôr, por exemplo, produtos em sous vide, cozinhar em sous vide, ou produtos em vácuo para reaquecer. E portanto lembro perfeitamente de um dos chefes do Belcanto dizer-me vai buscar, já não sei o que era, a Honor.
e eu fiquei, e eu disse, claro, sim, chefe, Claro. nunca pensei Ficou em responder de atrapalhado, outra forma. escondeu a atrapalhação. Escondi a atrapalhação e de facto tive que ir perguntar a alguém o que era uma Honor. Mas, no fundo, olha para esses tempos como um privilégio. Claro, sem dúvida alguma. Acho que foram, sem dúvida alguma, a parte mais importante da minha formação. E por mais que depois tenha tido outros percursos... Já lá vamos, mas agora ainda sobre isso. Foi a cozinha mais marcante onde estive. E foi a cozinha que me ensinou mais. Agora concretamente o Belcanto sim? O Belcanto, sim, porque sim. o Belcanto fez com que depois o meu curso em Londres fosse feito de outra forma, com outra experiência e com outro conhecimento. Pois claro. E portanto acho que de facto as notas que tive no curso vieram muito também desse estágio. Estávamos a falar da lição de vida que foi as dificuldades sentidas nesses estágios. Gostava que recordasse, como foram apesar de tudo 3 e um deles muito importante, que até beneficiou a sua entrada na escola em Londres. Quer contar alguma coisa ou quer reter alguma ideia que tenha sido determinante, além da disciplina e dos hábitos de trabalho que ganhou? Posso, eu acho que também, eu hoje em dia olho para trás e com um sorriso na cara e com muitas saudades das pessoas com que trabalhei, mas que de facto lembro perfeitamente do nível de exigência e sobretudo de não vai nada para o cliente a não ser que esteja o mais perto da perfeição possível, se não mesmo perfeito. Isso dizia o Zé Avilés ou os chefes dele? Dizia tanto os chefes Avilés como o chefe Leitão, como o chefe Américo. Só ia para a mesa o que estivesse absolutamente perfeito e absolutamente ao centímetro e como eles imaginavam o prato. Sim. E portanto essa disciplina de se não está ao nível que os chefes pretendem, é melhor nem tentar dar. E isso ficou comigo muito, e é alguma coisa que eu passo muito para os meus cozinheiros, é não tentem disfarçar nem passar alguma coisa que não está ao nível que nós sabemos que conseguimos estar. Claro. E acho que isso foi a maior lição que eu tive lá. E a escola em Londres foi de facto uma alavanca fortíssima, um instrumento de trabalho fortíssimo, foi? Foi, sem dúvida. Eu estava muito indeciso de ir para lá, ou seja, eu ponderei em ficar com o chefe Diogo Formiga no Boca, ponderei em ficar no Belcanto, mas lembro-me que tinha prometido à mãe uma licenciatura e que então tinha que ir fazê-lo. Isso é uma confissão tão bonita. A mãe insistia para que tivesse uma licenciatura. A mãe gostava que claro. eu tivesse feito os 4 anos de Direito e depois tivesse-me aventurado neste mundo. Mas o pai já tinha dito que eu não seria capaz, e eu acho que hoje em dia ainda teria a fazer o curso. O pai tinha dito porque percebia que você tinha outra vocação. Também porque o pai foi muito contra a minha ida para Direito. Sabia que não ia correr bem. Pois, e eu acho que também andei muito tempo a disfarçar que aquilo estava a correr bem e não estava. Claro, e não estava. A partir de quando é que você disse a si próprio todo este trabalho que eu tenho vindo a fazer de aprendizagem, a escola, os estágios, isto está ganho, eu posso mesmo ter qualidade? A partir de que momento é que você percebeu que estava a ser conhecido e reconhecido? Mas essa é uma pergunta muito complicada, porque... Ótimo. Eu vou-lhe ser sincero, e isto não sou eu a querer ser humilde e modesto. Acho que não, de todo. Acho que tenho muita sorte, passei por sítios bons e tive a sorte de ser já chefe em 3 restaurantes, alguns dos quais havia clientes que gostavam bastante, mas de todo que acho isso de mim próprio. Até porque eu não me considero uma pessoa insegura, mas a nível profissional tenho perfeita noção que sou muito inseguro. Que ainda há uma grande estrada para não passar. Não só uma estrada, mas como eu sou muito desconfiado de mim próprio. E portanto eu a nível profissional não consigo receber um elogio. Não acredito. E portanto acho que... Mas é uma coisa que você meteu na sua cabeça. Eu não posso ceder ou enternecer-me comigo próprio ou deslumbrar-me comigo próprio,
ou é natural, é uma coisa que nasceu consigo? Acho que é sem dúvida natural. Não me meti na cabeça, aliás, porque eu deslumbro-me com outras coisas minhas. Sim, claro. a que eu até acho que sou bastante pior do que a cozinhar. Quais? Não, acho que. É bem impossível não perguntar. Não, acho que fico mais contente, por exemplo, com a minha capacidade de tocar guitarra, que é medíocre, se sequer chega a ser um nível médio, e tenho noção que sou muito melhor cozinheiro do que guitarrista. Mas deslumbro mais facilmente a tocar guitarra do que na cozinha, que é o meu palco profissional. Claro. Mas, olha, mas a música também vem de tocarem em casa, também vem do seu pai. Vai. Que toca. Sim. E ainda tem toca muito melhor que eu. Sim, ainda tem um pequeno grupo, ainda toca. Eu ou o pai? Não, o pai. O pai ainda toca com os advogados de escritório. Não sei como é. Deve ter um segredo que nós não sabemos, que é ser o bico e estar em 3 sítios ao mesmo tempo. Mas então o seu caminho continua sem você nem se deslumbrar, nem sequer achar que já está a ganho. É uma caminhada que se vai fazendo. Acho que é uma caminhada que se vai fazer, e acho que verdadeiramente, conhecendo-me a mim mesmo e vendo, ou seja, vão ser 8 anos desta aventura. Acho que eu nunca vou estar perfeitamente satisfeito com o que fiz, e acho que há sempre mais trabalho por fazer, porque há tantas pessoas melhores que eu, e que às vezes é uma questão de não receberem ou não estarem no sítio certo à hora certa. É verdade, a vida tem essas coisas. Já me disse aí, eu também sabia, que foi chefe em 3 restaurantes. Vamos passar por eles. Vamos dizer os nomes e os. Então, eu vou parar um bocadinho. Eu vou só mencionar, ainda antes de ter sido chefe, se calhar também simultaneamente com o Belcanto, foi a maior aprendizagem que tive, que foi no Bubus, da chefe Louise Bourrat. Não sei, peço imensa desculpa à chefe Louise se estiver a pronunciar mal o nome, mas ela foi basicamente uma mentora monumental para mim no mundo da cozinha, porque é um estilo de cozinha muito diferente do meu. A Chef Louise, em que sentido? Tente lá explicar assim. A Chef Louise tem um perfil de sabores muito intensos e muito característicos dela. A utilização de muita lima, cominhos, raspa de lima, raspa de limão, e portanto foi eu sair um bocadinho da minha zona de conforto, do que tinha sido até agora, do estilo de cozinha que eu gostava. E foi a maior aprendizagem que tive. Também uma cozinha que não era muito grande, com donos espetaculares, o Alexis e a Agnes, que mostraram-me o que era de facto ter um restaurante e segurar um restaurante, e ver as pessoas felizes no trabalho. E portanto acho que sem dúvida é deles que eu tiro o maior influência, o legado para o que sim. Pratico hoje em dia nos restaurantes. Sim. E saiu porquê? Saí porque eu posso ser franco com a Maria João, eu sou um grande defensor da saúde mental, e portanto senti que estava muito perto de ter um esgotamento. Trabalhava muitas horas, vivia... É o que eu digo, é que é a outra face da moeda. É tão duro o trabalho de um restaurante, é tão duro. Era. Mas eu gostava do que fazia, e também tive o Mas não é incompatível, pode-se adorar o que a gente faz, mas ser muito cansativo. E estava a ter entre dias de 15 a 16 horas, 5 dias por semana, e depois passava as minhas folgas a dormir, e não queria não tinha outra vida. Não tinha contacto social. Também corri o risco de viver ao lado do restaurante, e portanto passava os dias de trabalho. Porque é que eu estou em casa quando posso ir adiantar coisas para o trabalho? Meu Deus, sim. E portanto fiz uma pequena pausa para ter algum cuidado com o que estava a passar, e fui procurar ajuda, e hoje em dia acho que foi a melhor decisão. Sem ter desistido de direito, foi sem dúvida a melhor decisão que tomei. E ao mesmo tempo surgiu a oportunidade de abrir um restaurante, não de abrir, mas de ser chefe num restaurante ao lado da minha casa de infância. E eu não sou uma pessoa que acredito no Porto. E foi também o Porto é a cidade onde um dia quero acabar a viver. Foi quase sentimental foi muito sentimental. Essa decisão. Sim, sem dúvida alguma, muito mais sentimental do que hoje em dia, se olhasse para trás, não sei se faria. Mas foi essa oportunidade de regressar ao Porto, de ser chefe, ou seja, aquela ambição, aquele bichinho de tenho que ultrapassar as outras pessoas o mais rápido possível, fez com que eu aceitasse. Ser melhor.
E em então, que rua era essa casa que o marcou tanto? tínhamos a garagem para o Jardim do Passeio Alegre. Ai, tão bonito. E portanto o restaurante era mesmo ao lado. Claro, claro. E nós já tínhamos vendido a casa e eu tomei aquilo como um sinal e aceitei. Claro. E pronto, e foi uma experiência gira. O restaurante abriu exatamente quando fiz 22. E foi um restaurante que abriu. O restaurante era lindíssimo, chamava-se Porti. E abriu se calhar um bocadinho com menos condições do que seria ideal. Ou seja, a minha equipa de cozinha, eu tinha de facto um sous-chefe que tinha alguma experiência em cozinha, e o resto tinha uma pessoa que tinha trabalhado nas obras, tinha outro que tinha trabalhado como motorista da Uber, e tinha um enfermeiro. Portanto, ninguém com experiência em cozinha. Esse naipe é extraordinário, esse quarteto é extraordinário. E portanto foi uma boa lição, e foi uma lição de o que não fazer, foi uma lição de talvez também reconheço que não era o tipo de liderança que eu devia ter tido na altura, e foram várias lições muito boas, com coisas muito más à mistura, e pronto, e depois também acabei por sair pelos meus próprios pés. Ou seja, a partir do momento em que estão coisas combinadas e que de repente eu dou por mim a trabalhar 7 dias por semana, acabei por sair e surgiu a oportunidade de vir aqui para Alvalade, com o chefe Leopoldo Calhau, e chefiar o restaurante de Alvalade, a parte criativa. E foi muito bom, foi uma experiência ótima voltar a Lisboa. Eu não tinha gostado das outras vezes que tinha vivido em Lisboa. Porquê? Porque não era o Porto, pronto. Não era o Porto, sentia falta de amigos, mas o Chuete foi uma oportunidade para crescer e ter um foco também na minha geração, e de poder dar a comida que eu fazia à minha geração a preços acessíveis. E pronto, e depois mais tarde surgiu, tive a sorte de ter um sócio inacreditável e um grande amigo que me fez o desafio de sair do Chuete e abrir uma coisa própria. O Plémi. O Plémi. Já lá vamos. Não, mas eu antes não tenho uma curiosidade que é cozinhar não é só cozinhar, não é experimentar, inventar, misturar, inovar. Mas a partir de que é que se inventa? De uma receita já feita que pode originar outra, da vontade de misturar ingredientes, sabores, de arriscar essa mistura? Então, eu vejo a cozinha um bocadinho como vejo a música. Eu acho que eu sei que parece algo polémico dizer isto, mas eu acho que já foi tudo inventado. Ou tudo o que tinha para ser inventado já foi inventado, e nós então... A questão é como olhamos para isso. Como olhamos para isso, e acho que há pessoas geniais, tanto na música como no mundo da cozinha, que conseguem de facto inventar mesmo coisas novas. Ora, Você consegue? Eu como cozinheiro acho que não. Acho que o que eu gosto de fazer, e sobretudo o que me dá mais prazer, é pegar em receitas que foram muito solidificadas e marcantes, e coisas bastante até simples, e modificá-las ou acrescentar-lhes alguma coisa nova ou alguma coisa que não se esteja à espera. E portanto é muito disso que eu faço a minha cozinha, é de pegar numa ideia já existente e como é que lhe conseguimos dar a volta. Então eu posso considerar essa a sua diferença em relação a outros. Sim, acho que há muitas pessoas que fazem o mesmo que eu. Sim. Mas sim. Mas digamos, uma assinatura sua. É uma assinatura, pode-se dizer que sim. E não me quer dizer, por exemplo, uma receita que lhe esteja agora a passar pela cabeça, que você olhou e reviu à sua maneira. Não, por exemplo, eu lá em casa, a partir do momento que se fez, acho que até foi a primeira vez que se fez, foi durante a pandemia, em que só estava eu e o pai, e foi a primeira vez em casa. E o pai e a mãe e as irmãs? A mãe teve, a minha querida irmã teve o bebê um bocadinho prematuro, e então a mãe veio cá para Lisboa para ajudar. Claro. E então eu fiquei só com o pai. Cozinhavam imenso. Cozinhávamos todos os dias. Sim. Era a nossa... E tocavam também. também. E então é acho uma coisa maravilhosa. Ninguém tirou uma selfie aí, não querendo imitar o Sr. Presidente da República, ninguém tirou uma selfie. Esse momento, que pena. E então acho que a partir do momento em que se fez massa fresca lá em casa, foi uma coisa que o pai quis voltar a repetir
muito. E então eu dei por mim um dia a pensar, quer dizer, os raviolis, que é um prato tão delicado, têm sempre os mesmos recheios Pois tem, típicos, pois tem. o ricota e espinafres, Sim, exatamente. e há algumas derivações, e eu pensei, por que não meter produtos portugueses dentro desse recheio? Por exemplo. E então fiz um ravioli de farinheira Ai, que bom. com cebolada. E depois, claro que lhe acrescentamos o toque de manjericão, típico italiano, mas então basicamente é um ravioli com produtos portugueses. Ele depois evoluiu para um ravioli com alheira também, e portanto gosto sempre E é um deste... prato de êxito no polémico. Neste momento ainda não o pus no polémico, não gosto de repetir pratos que já lancei no passado. Acho que ele eventualmente vai lá chegar de outra forma. Um destes dias. Um destes dias. Sim. Agora vamos chegar finalmente à Rua de Sol ao Rato, onde o polémico nasceu há 3 meses. Eu disse 2 ou 3, não sei. Exatamente, acho que vai fazer 3 meses. E que é um novo restaurante do qual é sócio. Como é que se prepara um menu? Ora, o menu acho que se prepara de... Temos que saber a quem é que nos queremos direcionar, sobretudo. E a quem era no polémico? E era ao maior número de pessoas possível. Nunca quisemos restringir ninguém, e sobretudo também não queríamos ser caros. Basta ir dar um salto a Madrid ou Barcelona, ou até mesmo às vezes Londres, para perceber que os preços de Lisboa estão um bocadinho acima da média das capitais europeias. Ou seja, ir jantar fora em Lisboa é caro. É caro. É caro. E então nós queríamos proporcionar, claro que nós estamos num negócio, portanto o nosso objetivo também é Com fazer certeza. dinheiro, mas era trazer a experiência ao maior número de pessoas possível, de captar diferentes gerações e tentar agradar ao máximo número de pessoas possível. E então fizemos um menu abrangente, com coisas novas, para dar essa experiência a preços acessíveis. Claro que há pessoas que vão sempre considerar que somos um bocadinho caros, pessoas que vão considerar que somos baratos, e tentar agradar o máximo número de pessoas possível, porque acho que toda a gente deve ter a oportunidade para ir jantar fora e para provar coisas novas. É, mas não é tão estranho que os restaurantes sejam quase inexplicavelmente caros em tantos sítios em Lisboa? Eu fico de boca aberta. Mas eu acho que eu não quero estar aqui a dizer, Não, sim, falar claro, por eu lhe outros peço restaurantes. confidências, Não, menos com certeza. mas acho que o preço dos restaurantes é feito também não só porque o produto está mais caro, e é verdade, É verdade. A inflação afetou muito os restaurantes e infelizmente vê-se agora muitos restaurantes que estão a fechar ou estão mais vazios, e porque a mão de obra também não é barata. E temos uma excelente mão de obra cá em Portugal, Pois temos. muitas vezes em Sim. falta. Sim. Devíamos ter muito mais cozinheiros e muito mais pessoas na sala, só que de facto os horários não são compatíveis, o que se ganha também não é proporcional ao que se trabalha, e portanto acho que aí tem-se que subir um bocadinho os preços, e portanto as pessoas é que fazem a gestão disso, e portanto eu não acho completamente descabido o que se está a passar em Lisboa, acho que tem uma razão. Mas queríamos contornar um bocadinho, claro, essa razão ou esse motivo. E só lhes fica bem. É sério, só lhes fica bem debaixo de mais do que um ponto de vista. O polémico está a correr bem, ao que ouço dizer. Tive o cuidado de me informar por outras vias que não o seu chefe. Pergunto uma coisa: depois do polémico, o quê? Outra pergunta complicada. Ótimo. Mas sim, mesmo o sócio que me convenceu a abrir o polémico, estávamos os dois cientes que não queríamos que fosse o único projeto que partilhávamos entre os dois, também porque temos noção que a restauração funciona em escala, e portanto que é preciso mais, é preciso escala. E claro. portanto sabíamos sempre que íamos acabar por aventurar para outros projetos. Temos já um que já temos o espaço. Eu acho que ele ficaria chateado comigo se eu divulgasse já de que é que se tratava, mas penso mas que é Lisboa. Em Lisboa. Penso que em maio vai-se saber. Também desenvolvi uma... Em maio vai-se saber e abre quando? Em maio. Acho que vai saber porque abre, ao sim. mesmo tempo. Também desenvolvo uma consultoria e assino uma carta no Porto. Num restaurante do Porto. Num restaurante do Porto. E também recebemos agora o convite a ficar com um espaço também cá em Lisboa. Outro. E, portanto, também de restauração, também claro. de restauração. Então, de repente, do polémico pode passar para mais 2. Exatamente. E, portanto, não assusta nada, pois não? Não assusta, sei que é muito trabalho e sei que são muitas horas, mas o gosto que eu tenho em fazer o que eu gosto é superior, de facto, a esse trabalho. E depois um dia, quem sabe, talvez vão surgir outras oportunidades fora da restauração. Gostava muito de dar aulas,
Gostava muito também de ter um programa de mostrar de facto restaurantes por Portugal e por fora que se calhar não recebem o carinho que deviam receber. E mostrá-los, claro, dá-los a conhecer. António Lobo Xavier, não sei como lhe agradecer, foi um prazer enorme para mim. Encontramos-nos um destes dias à mesa do Polémico. Claro que sim. Até lá. Obrigado, Maria João.